Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu tenho o prazer em receber o publicitário e ilustrador Igor Cicarini, que vai conversar com a gente sobre o uso das artes na propagação do Evangelho. Olá, Igor. Oi, Carlos. Muito obrigado por aceitar o convite em participar do Conexão GAP. Imagina, é uma honra para mim estar aqui com vocês aqui. Obrigado. E nossa satisfação em ter você, Igor. E começando com uma pergunta, né? Você é uma pessoa que tem feito um trabalho super interessante, né, no desenvolvimento de mangá cristão. Sim. E a primeira pergunta que eu faço, de onde vem essa inspiração? Por que desenvolver mangá cristão? Por que trabalhar, né, com arte para o povo cristão? Bom, mais uma vez agradecer pelo convite, muito bom estar aqui. E é bom também a gente elucidar e explicar para as pessoas o porquê desse trabalho, né? Bom, primeiro a inspiração vem de Deus, né? O trabalho é dele, a inspiração é dele e a gente só é uma ferramenta, um mecanismo para poder materializar, né, isso. E, bom, explicar também para o telespectador que mangá não é fruta em japonês, né? Mangá é o termo que se usa para histórias em quadrinhos no Japão. Então aqui é gibi, né? Nos Estados Unidos é comics, no Japão é mangá. Eu decidi fazer esse tipo de trabalho, primeiro que eu sempre desenhei desse jeito, no estilo japonês. Eu trabalhei na Marvel Comics nos Estados Unidos, né, como assistente editorial, e me converti nos Estados Unidos. Então eu vi a necessidade, assim que eu me converti, de que tivesse um material que falasse a linguagem infanto-juvenil, porque na igreja a gente tem material muito material para a primeira infância, né? Criança Diante do Trono, 3 palavrinhas e uma penca aí de produtos. Mas eu não vi nada para o infanto-juvenil, que começa a partir dos 7, 8 anos e para a adolescência, que é uma fase primordial que está buscando referências, né? Então é aquela fase que o menino começa a gostar dos super-heróis, a menina da Barbie, e a gente não tinha nenhum material que falasse a palavra de Deus na linguagem dessa garotada. Então, apesar de muita gente subestimar, as histórias em quadrinhos são um veículo importante hoje de propagação de ideologia, de ideias, de valores, porque está formando uma mente ali, né? Para posteriormente se tornar uma pessoa relevante na sociedade. A importância do trabalho que o Igor tem feito é tão grande, você, telespectador que está nos assistindo, porque, na verdade, esses trabalhos de bis e tantos filmes que nós assistimos para essa faixa etária, na verdade, está moldando, como o Igor falou, a mente dessa geração, está discipulando essa geração. E que se nós não temos trabalho consistente dentro da igreja, de qualidade, isso é muito importante. A gente pode criticar muitas dessas coisas que nós vemos por aí, mas existe uma qualidade grande por trás desses trabalhos. E nós precisamos disso na igreja também, de conteúdos que refletem essa qualidade. E o Igor tem realmente feito, né? Eu conheço o material, o J5, ele vai falar um pouco mais sobre ele, mas que é fantástico. Mas diante disso que você disse, Igor, você acredita que outras formas de artes também, o papel das artes na propagação do Evangelho? Porque não é muito comum a gente tratar desse assunto, né, na igreja. Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre as artes em geral na propagação do Evangelho. Infelizmente o Brasil ele tem uma mente colonizada, né, no sentido de que tudo lá que vem de fora é melhor do que aqui dentro. E nós temos muitos talentos, né, principalmente dentro da igreja, que são subestimados, são desvalorizados. E o papel das artes é fundamental em qualquer cultura, em qualquer país, é um alicerce, né? Faz parte para transformar uma sociedade. A igreja, infelizmente, ainda está engateando para isso,
A igreja precisa acordar para a questão de artes. Artes não é passatempo, né? É formação cultural, faz parte da sociedade. Então, o papel de você vincular principalmente a palavra de Deus, é o que faz o nosso trabalho, é mostrar para o jovem que Deus não é aquele velhinho barbudo que está com um raio na mão, não é Zeus, né? Que está com um raio na mão para jogar, para destruir as pessoas, não. Deus é aquela pessoa que nos ama, que quer o melhor para nós e que a gente pode ter muitas aventuras, não precisa usar poderes do inferno, poderes sobrenaturais, né, do mal, para poder viver uma vida de aventura. Então a gente está com essa vertente aí para mostrar um outro lado, a propagação do evangelho de uma maneira saudável, natural e interessante também, né? Eu estou curioso para saber, Igor, sobre as dificuldades que você enfrentou para trazer esse assunto para a igreja. Meu Deus! Tanto dentro quanto fora da igreja. Sim, sim. Porque você começou isso já tem alguns anos. São 10 anos. E quais foram as resistências, quais foram as dificuldades que você enfrentou, que você enfrenta até hoje? Sim. Né, tanto dentro e fora da igreja. Então, são 10 anos de ministério, né? E quando eu comecei, eu tinha uma visão, eu achava que todo mundo ia abraçar essa visão, mas só faltou eu ser exorcizado, né? Porque eu brincava que eu vivia assim na gray area, né? Na zona cinza, assim. Eu vivia no limbo. Eu não agradava nem a igreja e nem o mundo. Porque o mundo falava, isso é muito evangélico. E a igreja falava, isso é muito secular. Eu falei, meu Deus, onde eu vou parar com Crítica isso? dos dois lados. Dos dois lados. Mas, graças a Deus, foram quebrados, né? Paradigmas, preconceitos, com a qualidade do trabalho. Hoje a gente é convidado para eventos seculares, não por esse rostinho bonito aqui, mas pela qualidade do trabalho, pela excelência, porque Jesus mandou a gente ser sal da terra e luz do mundo. Então, quando eu sou chamado para feiras, né, para eventos nacionais, eles olham a qualidade do trabalho. Falam assim, poxa, olha a cor, olha o papel, olha o desenho que esse cara faz. A mensagem, apesar de estar ali, né, que vai ser propagada, mas eles olham a qualidade do trabalho primeiramente. A atenção, né, que a qualidade, né, do produto, na hora que olha, fala que desenho bem feito. Exatamente. E desperta a atenção para a leitura. Exatamente. E aí, depois que leem, ele fala assim, o que eu mais ouço é, olha, eu nunca vi ninguém falar de Deus desse jeito. Sensacional. Falei, que bom, esse é o objetivo, né? Sensacional. E Igor, eu imagino assim que como você... temos outros Igors em outras igrejas que talvez estão perdidos, né? Assim, olha, tem um talento muito grande com desenho, mas talvez se sintam desperdiçados, né? Às vezes enxergam os ministérios ali na igreja simplesmente como o louvor, o teatro, o evangelismo ali na rua, mas alguma outra coisa que são fundamentais, mas às vezes um talento desperdiçado. O que você diria para essas pessoas? Como que elas poderiam começar alguma coisa dentro da igreja delas? Onde que elas poderiam buscar essa ajuda? Então, eu sempre falo para as pessoas para pensarem fora da caixa, porque elas estão voltadas para dentro da igreja, né? E é igual ao meu ministério. Meu ministério começou de fora para dentro, né? E aí eu sempre falo, olha, você tem as mídias sociais, né? Você tem a internet, você tem outros veículos que na minha época não era tanto em voga assim, né? Então, hoje você tem ferramentas que você pode utilizar para criar esse público, né? Peça a Deus estratégias, né? Sair do evangeliquez, né? Pensar em estratégias de como abordar. Você precisa conhecer seu público, você precisa saber qual é o objetivo, por que você quer fazer isso, mas principalmente é não desanimar, é não deixar de fazer. Faça, você não precisa, com licença, você não precisa imprimir a revista, você pode usar a internet, né, fazer páginas, tem formatação de cada rede social, Instagram, Face, que você pode publicar, cria esse público, divulga seu trabalho, mas não deixe de divulgar. O meu sonho é a gente ter escritores de livro de ficção científica cristãs, como C.S. Lewis, né, o Tolkien. Quanto mais gente a gente tiver, mais a gente cria um mercado forte. Então eu incentivo mesmo a garotada, não deixa de fazer. Se a igreja não está apoiando, não é que você vai estar se rebelando, mas você está arrumando uma estratégia para poder propagar. Foi o que aconteceu. Os pastores não conheciam, eu falei assim, olha que legal, de onde esse cara é? Ah, é daqui mesmo. E a importância, sabe, quando eu vibro com trabalhos como esse do Igor, pela mudança de cultura. Precisamos de mentes transformadas, precisamos de penetrar na cultura, despertar tantas pessoas, né, que são, quantas pessoas não são alcançadas com material como esse? Nossa, é muito. E você conhece, Igor, também trabalhos que foram desenvolvidos em outras igrejas, nesse sentido, assim, de desenvolvimento de arte, que são
trabalhos bem-sucedidos? Conheço. Um deles se chama Otaku Cristão. É um trabalho tão relevante que eles fazem, que eles usam o mangá e o anime para divulgar a palavra de Deus, né? Então eles fazem devocionais, eles discutem os desenhos. E é um trabalho tão relevante que até o Instagram e o Facebook derrubaram a página deles. Para você ter uma ideia da relevância do trabalho deles. Então eu indico mesmo o Otaku Cristão. Tem o Parábolas Geek, né, do pastor Eduardo Medeiros, que também tem essa mesma pegada nossa de discutir os filmes, né, com uma abordagem cristã. E tem o Bando de Quadrados também, que aí eles têm um canal no YouTube também que discutem também essa questão de cultura pop. Então tem muita gente boa trabalhando, só que a gente precisa de mais, né, para fortalecer essa cultura cristã aí. Igor, eu gostaria que você contasse, né, dentro da sua trajetória, alguma experiência para o nosso público nessa sua trajetória com o J5. E mostrasse também, né, para as pessoas que estão nos assistindo esse trabalho, como que as pessoas, né, podem convidar você, né, para capacitar talvez igrejas, ministérios. Eu tenho essa habilidade, converso com o meu pastor, mas eu não sei por onde começar, né? E quais ferramentas eu posso usar? Eu queria trazer o Igor aqui para me ajudar. Isso. Então, eu gostaria que você primeiro contasse, né, um pouco das experiências que você acha interessantes dentro da sua trajetória de J5, apresentasse o material e falasse com essas pessoas como que elas podem contar aí com você. Então, rapidinho, o J5 são 5 jovens que são convocados por Deus para lutarem contra o mal, né? E a luta deles é contra principados e potestades. Eles recebem poderes da armadura de Efésio, então eles lutam literalmente com espada do Espírito, né? Com a couraça da justiça, capacete da salvação. E eu tenho, assim, centenas de testemunhos, mas dentre eles, um dos mais impactantes, eu estava na CCXP, estava com uma mesa lá, que simplesmente hoje é a terceira maior convenção de cultura pop do mundo, né? Com um público de 250 mil pessoas por dia em São Paulo. E aí eu estava com uma mesa lá e Deus me deu uma estratégia, que é colocar um anúncio assim: não saia daqui sem virar um desenho. Então eu fazia uma caricatura em japonês da pessoa que passasse na mesa, cobrava o valor da revista e dava a revista. E aí veio uma família, a menina tinha 8 anos e eu fiz a caricatura dela, ela pegou a revista, olhou e falou assim: é mangá, né? Eu falei assim: é mangá. Ela falou assim: eu gosto muito de mangá, só que na escola eles me chamam de aberração por eu gostar de mangá. Nossa. Eu falei assim: então somos 2 aberrações, porque eu também gosto muito de mangá. E eu falei com ela: mas olha, apesar das pessoas chamarem a gente de aberração, Deus falou que a gente é muito bonito e Deus ama a gente. E comecei a falar a linguagem dela. Essa menina começou a chorar. Eu comecei a chorar, os pais começaram a chorar. Nossa. E ali eu tive a oportunidade de pregar o evangelho e aquela família inteira aceitou Jesus na mesa, na CCXP ali. Então foi assim, é uma coisa que eu conto para todo mundo. A gente não pode limitar a graça, a multiforme graça de Deus, né? Ele age de maneiras que a gente não entende, mas o objetivo é esse, né? Imagina quantos testemunhos você tem, né, muita coisa desse material. Né? E a gente tem ido nas igrejas, né, falando sobre a influência da mídia, né? A gente não trabalha com mensagem subliminar, a gente mostra o objetivo da mídia mesmo, né, em angariar essas crianças, esses jovens, quais são as ferramentas que eles utilizam. E a gente também treina, capacita pastores, líderes de juniores e adolescentes para trabalhar o J5, né, nas escolas dominicais, como trabalhar a linguagem do jovem hoje, porque infelizmente tem muito líder ainda que não consegue, né, quebrar aquela barreira de comunicação. Além disso, a gente também traz ferramentas para os adolescentes criarem seus próprios canais, né, na internet, né, Instagram, porque tem muito talento que não sabe como trabalhar. Então, a gente traz essas ferramentas para o jovem trabalhar. Então existe uma possibilidade então da igreja fazer o convite, né, para você. Sim. Quais os contatos, Igor, que você poderia deixar para as pessoas? Então, você pode entrar no Instagram, que é @J5Mangá, no Facebook a mesma coisa também. Tá? @J5Mangá. Isso, manda um direct lá para nós que a gente responde. E vai ser interessante, porque como o Igor falou, essas revistas, esse material pode ser utilizado ali na escola dominical, né, para crianças já desde o início, elas entenderem, compreenderem as armaduras, qual a natureza da nossa verdadeira luta, e de uma maneira assim que
é difícil alcançarmos de outra forma que não seja pelas artes, né? Isso. E ressaltando, o material para o professor é gratuito, tá? Ele baixa, nós temos lá na nuvem lá o material para ele, a gente cadastra o e-mail dele e ele baixa o material para trabalhar com juniores e adolescentes. E aqui tem alguns outros materiais também, Igor? Tem. Tem o J5 e tem o The Quest. O J5 a partir de 7 anos, o The Quest é para os pequenininhos, né? Então, conta as aventuras de Davi. E aí, além das histórias também infantis, tem as atividades, né, para a criança fazer depois que leu Davi, né? Que é ligar os pontos, colorir, né? Para treinar coordenação motora, cognitiva. Então, tem saído muito também, graças a Deus, os pais têm gostado bastante, assim. Não é porque eu desenhei, não, mas é tchutchuquinho mesmo. Tá fantástico. Dá vontade de apertar. Qualidade excepcional, né? Fica aí o nosso convite para as pessoas conhecerem, acessarem as redes sociais. Isso, exato. Porque o trabalho realmente é fantástico e tem transformado vidas. É o mais importante. Igor, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas contribuições. Eu que agradeço, gente. Obrigado. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente mais uma vez é a integrante do GAP, Daiana Fagundes, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Daiana, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso Conexão GAP. E qual é a pergunta do nosso telespectador de hoje? Muito obrigada, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E a nossa pergunta de hoje, ela vem de Manhumirim, Minas Gerais. Ela foi selecionada porque tem pontos em comum com o tema que foi abordado na entrevista. E quem pergunta é a Isabela Braga. E ela pergunta: algumas igrejas são criticadas às vezes com a seguinte frase: vocês estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas, e isso costuma prejudicar as formas criativas de levar o evangelho. Como podemos superar essa dicotomia? Oi, Isabela, a sua pergunta é muito interessante, principalmente porque acabamos de ver como as formas criativas de levar o evangelho alcançam bons resultados. Bom, primeiramente, nós temos que entender que Deus é a fonte primária da criatividade e o ser mais criativo de todos. Um exemplo disso é a diversidade de plantas, animais e pessoas que existem no mundo. Portanto, a criatividade que o ser humano tem foi dada pelo próprio Deus. No livro de Êxodo, existem diversos versículos que falam que Deus deu a criatividade ao seu povo. Um deles está escrito no capítulo 31, versículo 3, que fala assim: eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria e entendimento e capacidade artística. Ou seja, Deus nos dá a capacidade artística. Mas nós também temos que entender que, assim como com o pecado e a queda do homem, todo o potencial que tínhamos também passou a ser usado não somente para a glória de Deus, mas também para satisfazer os nossos próprios prazeres. E que nós, enquanto cristãos, temos que entender também que podemos usar a música, a televisão, os livros, as pinturas, os desenhos, o humor, toda e qualquer forma de arte nas igrejas, sem, porém, nos desviarmos do propósito primordial, que é sermos testemunhas vivas da palavra para alcançar vidas para o reino de Deus. Se a expressão de arte que cada um se dispõe a usar não fugir desse propósito, em nada deve ser julgado como anticristão ou do mundo. Afinal, nós cristãos também estamos neste mundo para fazer a diferença, usando as formas criativas de arte que Deus nos deu. Porém, se a estratégia artística é usada somente para encher as igrejas, sem que a palavra seja levada adiante, realmente ela deve ser melhor elaborada e repensada, para que não fuja dos propósitos que eu disse anteriormente. Não podemos e nem devemos adaptar nem deturpar a palavra de Deus em função de nenhuma forma de arte, mas cabe a cada um de nós a responsabilidade de usar a arte para propagar o reino de Deus. Então é isso, Isabela. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta.
Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta e cidade, acompanhado da hashtag GAP Responde. Até mais. Daiana, obrigado por mais uma vez participar do nosso quadro GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E dessa vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Viviane Pettinelli. É com você, Viviane. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Dica GAP da semana. Esse espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, músicas, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a dica desta semana é o livro A Arte e a Bíblia, do autor Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um cristão reformado, com vários livros que aplicam a cosmovisão cristã às diversas esferas da vida, dentre elas a arte. O livro A Arte e a Bíblia é um manual sobre a criatividade bíblica. O autor mostra como Deus é a fonte de toda a criatividade e de todas as artes, e destaca todas as obras de arte que ele fez e continua fazendo. O autor ensina ainda que os cristãos devem usar a arte para o louvor de Deus e, por meio dela, devem expressar toda a glória de Deus. Ele encoraja os artistas a levarem a sério o senhorio de Jesus Cristo em cada aspecto de suas vidas criativas. E ele nos mostra que nossas vidas devem ser obras de arte vivas no dia a dia. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Somos criativos como Ele. Somos livres para criar para a honra e glória de Deus. E nessa perspectiva, a Igreja de Cristo deve ser a referência nas artes para todo mundo. Enquanto obras-primas de Deus, inspirados e capacitados em tudo por Ele, nós somos chamados para ditar as tendências e as expressões artísticas na sociedade. Pelo livro A Arte e a Bíblia, nós somos encorajados a isso. Vale muito a pena a leitura dessa obra. Repetindo então, a dica GAP de hoje é o livro A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, Viviane. Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de Êxodo 35:35, que diz assim: a todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Deus foi o primeiro criador, arquiteto, projetista e executor de todas as coisas. Ele foi o primeiro a apreciar a beleza e a manifestar a sua glória por meio de suas lindas e perfeitas obras. Deus é e sempre será o artista supremo e a fonte de toda a beleza, criatividade e inovação. É interessante observar no versículo 35 de Êxodo 35, como lemos, o que o Senhor, o próprio Deus, é quem deu a capacidade técnica e artística para os homens israelitas construírem o tabernáculo. Assim como ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele continua a capacitar os seus filhos técnica e artisticamente no nosso tempo. Por ser o Criador de todas as coisas e ter nos feito a sua imagem e semelhança, Deus nos deu e nos dá a capacidade de criar, inovar e produzir de forma bela para o louvor da sua glória. Como está escrito lá em Romanos 12:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Tudo, inclusive as artes, deve ser criado para e por meio dele, de tal modo a revelar e a manifestar a sua beleza e a sua glória. É por isso que o livro de Salmos traz tantas orações e cânticos poéticos de louvor e adoração ao Altíssimo. Eles reforçam a ideia de que as expressões artísticas, independente de suas formas, devem glorificar o primeiro e mais importante artista,
que é o nosso próprio Deus. Além disso, o texto de Êxodo 35:35 nos mostra que todo cristão é chamado a ser um artista. Podemos até não ter o dom da arte, o dom da criação, mas todos somos chamados a manifestar a beleza da santidade de Deus por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos trabalhos, das nossas vidas. Devemos sim viver de modo verdadeiro e belo em meio a um mundo perdido e mergulhado em desespero. Que eu e você expressemos em todo o tempo a beleza e as maravilhas do nosso Deus. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no nosso próximo Conexão GAP. Que Deus os abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.